Graça e paz. Amém. Deixa eu ver se André liberta uma coisa. Eu acho que agora vai dar. Toda vez que quer que eu pegue o outro? Os irmãos já sabem que eu tenho essa cabeça na corda vocal, tem que estar olhando a garganta. Vocês estão chegando visitando, não fiquem envergonhados comigo não. Sem voz, eu ficar sem beber água. Mas nós cantamos essas músicas, graças a Deus, e louvamos a Deus pela vida de vocês que estão conosco nessa noite, né? Nos alegra muito ter vocês aqui. E esse mês é o mês da família, como o pastor Adias falou. E nós vamos parar um pouquinho para refletir sobre a família, certo? Nós vamos ler a passagem que se encontra em Atos, capítulo 16. Mas antes da gente ler, eu vou pedir a Cida que vem aqui à frente. Pega o microfone. Maísa, vem aqui à frente. Maísa, também pega o microfone. E eu vou pedir ao pastor Dedeca, como pai, né? Não só como pastor, mas pastor. Chega também para frente. E Cida vai orar pelos maridos e filhos. Maísa vai orar pelos pais. E pastor Adies vai orar pelos filhos e pelas esposas. O marido ora pelas esposas e pelos filhos, né? Então o pastor Dedeca está representando todos os homens aqui. Cida está representando todas as mães, todas as mulheres mães, que vão orar pelos filhos e pelos esposos, pelo marido. E Maísa está representando todos os filhos que vão orar pelos pais. Tá certo? Então uma oração pedindo a Deus pela vida de cada um deles. Começando com o pastor Dedeca. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus, queremos nesta noite, Deus, apresentar ao Pai diante do Teu altar todas as nossas famílias, ó Pai. Em Teu nome, Pai, cuida de nossas esposas, ó Deus, da visão. Não queremos somente que as nossas esposas possam enxergar, mas queremos, ó Deus, diante do Teu altar, pedir do Senhor visão sobre elas, ó Deus, pois a visão vem do alto, Pai. Que as Tuas servas, ó Pai, e nossas esposas possam, Teu nome, Pai, edificar a nossa casa com muita sabedoria vindo do alto, Pai. Que elas possam cumprir os Teus papéis dentro de nossas casas, para que a casa permaneça firme e inabalável, ó Pai. Te peço que nós, como esposo, Deus, ajude a fazer tal coisa, que nós possamos, ó Deus, fazer com que, ó Pai, o nosso papel seja fundamental para que elas possam conseguir fazer a sua vontade, Pai. Também te peço pelos filhos, ó Pai. Em Teu nome, Pai, abençoa os nossos filhos. Cuida de nossos lares. Estende Tua mão poderosa sobre nossos lares. No nome de Jesus. Amém. Pelos nossos esposos, Deus. O Senhor vai ter misericórdia de cada um deles, meu Deus. Principalmente aqueles que eles me conhecem, meu Deus. Que o Senhor possa entrar com Deus de salvação no lar de cada um de nós, meu Deus. Salvando também os nossos filhos, Pai amado, ter misericórdia de cada um deles, meu Deus. E aqueles que já estão
Senhor, nos teus caminhos, que o Senhor possa sustentar cada dia mais, Senhor Deus. Toma conta, Senhor Deus, do nosso lar, Senhor Deus. Sabemos que esse é o mês da família, mas todos os meses é o mês da família, Pai amado. Toma conta da nossa vida, Pai amado. Traz de volta aqueles que estão afastados, Senhor Jesus. Toma conta de cada um, Pai amado. Visita neste momento, Pai. Cada um esposo e cada um de nós, Senhor Deus. Salva, Senhor Deus, mais uma vez, te peço. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite de tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada uma pessoa que veio aqui, exaltar e glorificar teu grande nome, Pai. Te agradeço por cada filho que veio aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela minha família, Pai. O Senhor deu força sempre, Deus. Te agradeço, Senhor, pelo meu Pai, que sempre me deu conselho, Deus. E que o Senhor possa abençoar cada pais que estão aqui presentes, Senhor. Que o Senhor possa capacitá-los para ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, Cida. Obrigado, Maísa. Nós ouvimos a oração de um pai pedindo pela esposa e pelos filhos. Vimos a oração de uma mãe pedindo pelos filhos e pelo marido. E vimos a oração de uma filha agradecendo a Deus pelo pai que tem e pedindo pelos pais e pai e mãe, né? Que Deus dê sabedoria a cada um de nós, para que a gente possa criar os nossos filhos no caminho, para a glória de Deus. E a gente precisa pedir sabedoria a Deus para isso. A passagem que eu vou começar, que eu vou ler com vocês, se encontra em Atos, no capítulo 16 de Atos, do versículo 27 ao versículo 34. Parece que não tem muito a ver com o que eu estou falando, não. Talvez no início vocês não entendam por que essa passagem. Mas vamos ler essa passagem. É Atos, capítulo 16, do versículo 27 ao 34. Eu vou ler todos os versículos e peço que os irmãos acompanhem. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando-as da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque esta palavra em nossos corações e que nesta noite os nossos corações, já cheios da graça, da misericórdia, do poder de Deus, possamos sair daqui com grande alegria, como essa família do carcereiro. Só para situar, Paulo, ele estava ali, chegou na cidade de Filipos, e Paulo, antes, ele estava numa cidade e o Espírito Santo falou para ele: passa a Macedônia, vem nos ajudar. Ele ouviu o Espírito chamando ele para ir para Macedônia. E Paulo chega lá, e ali, em Filipos, ele prega, Lídia se converte, toda a casa de Lídia, uma mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira. E aí Paulo começa a pregar. Depois ele encontra nesse caminho uma jovem adivinhadora, e ele repreende o Espírito, e aí por causa disso Paulo e Silas foram presos, porque os donos daquela serva
na prisão. E se a gente ler os versículos anteriores, vocês vão ver que antes de acontecer isso que a gente leu, Paulo estava cantando na cadeia com Silas. E eu fico pensando, eu estava ali sentado, e eu fico pensando que Paulo estava cantando pela cruz, esse que a gente acabou de cantar, cantando esses hinos que a gente cantou aqui. E esse carcereiro estava ouvindo. Eles estavam presos. Olha, Paulo e Silas. É bom deixar claro que foram os dois. Eles foram chicoteados. Mas eles foram chamados pelo Espírito Santo para aquele lugar. Aí chegaram, pregaram o Evangelho, foram presos, chicoteados. E aqueles senhores que mandaram prender, os pretores, eles disseram para o carcereiro: coloca eles em uma prisão bem segura. E se a gente for olhar na tradução, né, no original lá, eles foram colocados presos, acorrentados a troncos, uns troncos que colocavam nos pés, na parte mais baixa do cárcere, para que não houvesse nenhuma possibilidade dos dois fugirem. E olha que eles estavam sujos, chicoteados, né? Mas eles estavam ali, porque o Espírito Santo de Deus chamou eles para aquela cidade. E aí eles começaram a cantar. E eu estava, como eu disse, pensando ali. Eles estavam cantando pela cruz. Pela cruz somos salvos, pela cruz Ele nos tirou. A gente cantou aí agora, a letra já passou na minha cabeça. Mas pela cruz. É pela cruz que a gente está aqui, ó, comemorando isso aqui. Lembrando o que a igreja fez por nós. Para que a gente fez isso aqui? Para lembrar que a gente tem um Salvador, que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Ele não deixou o carcereiro sozinho, não. Quando o carcereiro viu, né, aconteceu um terremoto, eles estavam cantando. E no versículo 26, que eu não li, diz assim: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Todas as cadeias foram abertas com o terremoto. E o carcereiro, sabendo da responsabilidade que tinha, ele pensou que todos tinham fugido. E aí ele tira a espada dele para suicidar-se, como diz no versículo 27. Então essa era a situação do carcereiro. Só que quando ele tenta suicidar, Paulo, aquele chicoteado, sujo, cantando na cadeia, acorrentado com um tronco nos pés, mas que tudo isso não estava preso, porque já tem a vida eterna, já conhece a vida eterna, passou da morte para a vida. Essas coisas difíceis da vida passa, supera, vive. Paulo grita para ele assim, eu digo Paulo grita porque diz assim, bradou em alta voz. Então ele estava gritando: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Quer dizer, ele podia, deixa esse carcereiro se matar aí, as portas já foram abertas, agora a gente vai embora. Mas quem tem uma missão não para de olhar para a missão que tem. Nós fomos chamados por Cristo ir por todo mundo pregar o Evangelho. O nosso ministério existe porque todo aquele que crê, todo aquele que recebeu Jesus como Salvador tem um ministério, porque Jesus disse assim: ide por todo mundo. Então todos nós que recebemos Jesus temos um ministério, e o nosso primeiro ministério começa dentro de casa. Olha o que aconteceu com o carcereiro. Ele pergunta a Paulo, trazendo Paulo para fora, os dois, Paulo e Silas, ele diz assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele escutou os hinos, e no mínimo dos hinos tinha o plano de salvação. Ele escutou as músicas, ele escutou o louvor que Paulo e Silas lá na cadeia estavam fazendo. E aí ele estava ouvindo aquela mensagem. E aí ele
O que é que eu devo fazer para ter a salvação? E aí eu quero chamar todos os irmãos para ler comigo o versículo 31. Se puder colocar aqui no Data Show, o versículo 31. Atos 16, versículo 31. Olha o que aconteceu com esse carcereiro. Vamos ver essa situação. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Vamos dizer, irmão. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não ficou sozinho, não. A Bíblia mostra para cada um de nós aqui que o carcereiro aceitou Jesus, trouxe a família dele, trouxe os filhos, trouxe a esposa, trouxe os parentes, e eles aceitaram Jesus. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, ele começou a cuidar de Paulo, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado. Mas a Bíblia diz: ele batizado e todos os seus. Então, Paulo não passou para Macedônia por acaso. O Espírito Santo não chamou Paulo e Silas por acaso. Eles não receberam chicoteadas e foram para a prisão e ficaram acorrentados e cantando ali por acaso. Tinha uma família que precisava aceitar Jesus. Aquela família do carcereiro. E veja como a palavra de Deus é fiel. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O nosso primeiro ministério, o primeiro campo de trabalho que nós temos é a nossa família, é dentro da nossa casa, são os nossos filhos, é a nossa esposa, é o nosso marido. Cida orou agora e disse assim: Senhor, abençoa, salva, tem misericórdia daqueles maridos que ainda não aceitaram Jesus. E a gente sabe, né, dessa necessidade. Mas a palavra de Deus é fiel. Essa palavra é digna de toda aceitação, né? Então, precisamos sim colocar os nossos joelhos no chão. Lembra que crer no Senhor Jesus Cristo. Se eu crer no Senhor Jesus Cristo e buscar a sua face, se converter dos meus bons caminhos, dos meus filhos, minha esposa, toda a minha casa será salva. Não é porque só eu aceitei Jesus que com a minha salvação os filhos vão ser salvos, mas é com o testemunho que os filhos precisam ver. A gente sempre diz, né, que os filhos vão estar olhando para os pais, viu, pai? Hoje, um dos maiores problemas na sociedade que a gente tem enfrentado, eu trabalho com 720 alunos aqui na mesma rua, nessa mesma rua aqui, não é nem em Santa Ana. Eu tenho 720 alunos, são 720 cabeças, 720 comportamentos, né? Ali Maísa aqui é uma das 720, é minha aluna, né? E ali Lucas, né, também. E esses filhos, muitos deles, estão enfrentando dificuldade, porque não tem a presença do pai, porque não tem um exemplo do pai dentro de casa, certo? Não tem o conselho da mãe. Então, eles precisam muita ajuda. A gente se surpreende quando manda chamar, muitas vezes, um pai para conversar com o filho, do filho que está faltando, do filho que está gazeando aula. E quando a gente vai ver, não é um pai presente. Com um jeito a gente explica: olha, as famílias precisam dos pais, precisam da mãe, precisam de você presente. Lembre, seu filho é seu filho, mas ele precisa que você ande junto com seu filho. Ajude a gente, professor. E veja aqui o que a Bíblia nos ensina. Ensina a criança lá em Provérbios 22, versículo 6. Pode marcar na sua Bíblia. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar.
que quando crescer, nunca se desviará do caminho. Mas eu sempre gosto de lembrar, é no caminho, não é mostrando a ele, ó, o caminho é aquele dali, não. Porque o filho, ele não vai fazer, viu pai, viu mãe, o filho não vai fazer o que você manda fazer, não. Ele vai fazer o que você faz. Ele aprende imitando, ele aprende por imitação. Então, nós temos que andar no caminho com o filho. Pai que ora e lê a Bíblia é filho que ora e lê a Bíblia. Mãe que se ajoelha e ora e lê a Bíblia é filho que ora e lê a Bíblia. E escuta a voz de Deus e se relaciona com Deus. E aí eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse eu e minha casa, porque ele está olhando o nosso relacionamento com Deus. Esse carcereiro, ele foi infelizado. No mesmo dia, toda a família foi batizada. E a gente vai olhar no original, no grego, né? Grego, isso aqui foi escrito em grego original. E no grego original, grande alegria, não é uma alegria qualquer, não. É uma alegria exuberante, que você não consegue se controlar. Você está tão alegre, você está sorrindo e não consegue parar de sorrir. Entendeu? Aquele sorriso contagiante. É isso na tradução original. Grande alegria. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, a família que anda no caminho. Eu estava olhando algumas coisas na Bíblia com essa frasezinha, no caminho. E aí, olhando no caminho, as pessoas que estavam no caminho com Cristo, a nuvem que acompanhava Moisés no caminho, e eu parei lá em Emaús. Cheguei até Emaús, lá em Lucas 24, do versículo 13 e versículo 32. Quando os discípulos, Jesus já tinha partido, já tinha sido crucificado, e ele já tinha ressuscitado, mas muitos ainda não tinham visto Jesus, e aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús. Jesus acompanha eles. E depois, quando chega aqui, eles percebem que é Jesus depois some e diz assim, é por isso que quando ele falava com a gente no caminho, o nosso coração ardia. Andar no caminho é estar com Cristo o tempo todo. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos enfrentar dificuldades, que a gente não vai ter batalha na família. Mas se a gente está no caminho, a gente tem Cristo do nosso lado, para que a gente possa dizer, Senhor, me ajuda aqui, me dá sabedoria para resolver essa situação. Meu filho adolescente, né? Os nossos já tem 31 e 28. São mais adolescentes, mas foram adolescentes, foram juniores. E a gente sabe, a gente vai aprendendo junto. Elegir o Senhor, dar sabedoria. A gente vê o que ele vai fazer agora. E a universidade, e o povo da universidade, né? E a gente vai aprendendo uma palavra no caminho. Andar no caminho é você estar com seus filhos, sua esposa, sua casa, na casa de Deus, louvando e agradecendo a Deus. Tudo isso porque Cristo morreu na cruz para pagar os pecados por nós. E nós temos um chamado. Deus, nós temos uma ordenança. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Mas você começa primeiro na sua casa. Certo? O nosso ministério começa na nossa casa. Pedindo a Deus pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo cônjuge, o marido. Eu estava lembrando hoje à tarde que aconteceu conosco. Eu e o Gil, a gente foi para uma viagem missionária lá em Calçadas, há uns anos atrás. E aí a gente foi com aquele carro que a gente tinha, a Sport, a mais antiga do pneuzinho, que fica atrás.
E a gente montou um som, na época eu estava responsável pelo som, a gente montou um som na praça para o pastor pregar, e a gente ia distribuir folheto, e eu estava regulando o som, e o bêbado ficou lá, pendurado no pneu, né, de porta lá, assistindo o culto, pendurado para não cair, porque ele estava muito bêbado. E lá no som eu vi eles pendurando no pneu do esporte. Meu Deus, misericórdia. Acabou cuidado do bêbado. Estava muito bêbado. E aí um irmão que estava no culto, foi lá no som, bateu no meu ombro e disse assim, aquele Davi que vai evangelizar o irmão, viu? Eu olhei para a irmã. Na minha mente eu vou nada. Eu vou ficar aqui no som, né? E o bêbado lá agarrado no pneu do carro. E aí terminou aquela parte introdutória e o pastor dividiu os grupos, eu fiquei com um grupo para ir e fiquei com uma rua com aquele grupo para a gente ir de casa em casa, entregando folhetos e chamando os irmãos para o culto e a atividade das crianças à tarde, o culto à noite na igreja lá em Calçados. Estava ativando a igreja novamente. Hoje nós temos um missionário lá. Calçado. E eu saí por aqui, o bêbado lá, né? A irmã já tinha dito, irmão, vai evangelizar aquele ali. Que na minha mente eu vou nada. Fui por aqui. Peguei o grupo e fui por aqui. Quando eu estou indo pela calçada para pegar uma rua determinada para a gente passar, lá vem o bêbado atrás. Ei! Atrás de mim. Ei! Olhei o grupo. Peraí, voltei. Senta aqui na praça. Sentamos na praça. Fiz o plano de salvação todinho com ele. Na minha mente eu disse, eu não está entendendo nada. Ele está muito bem. Eu tinha que botar ele sentado, porque ele caía. E eu fiz o plano dele fazer assim, sou entendendo, sim. E olha, Jesus morreu para o Senhor. Ele morreu na cruz. Ele pagou os nossos pecados. Plano de salvação todinho. E aí eu fazer o apelo, né? Tem que fazer o apelo. E aí o senhor aceita, gente? Aceito. Mal eu terminei de dizer, o senhor aceita? Aceito. Tá bom, aceitou Jesus. Posso orar? Posso orar com ele. Aceitou Jesus. Aí eu disse, olha, agora o senhor vai para casa, tome um banho e vai de noite para a igreja. De noite a gente peguei o nome dele. Peguei o endereço para dar para os irmãos da igreja visitar ele. Mas eu tenho que ser sincero com os irmãos. Deus conhecia o meu coração. Quem estava precisando de uma lição era eu. Porque aquele Deus já estava preparado ali, já prontinho para Deus quebrar. Deus já vinha quebrando o coração dele. Sabe o que acontece? Eu não acreditava que aquele Deus tinha aceitado Jesus. Aceitou não. Ele talvez não tenha nem me ouvido. Ele disse aceita porque para se livrar de mim. Veja como é a história. Fui embora para a igreja. Levando, ajeitei o som, preparei tudo, estava na frente do som. Cadê o meu? Nada. Começou o culto, nada, não chegou ninguém. Quando estava assim, pedaço do culto, quando eu olho lá vem ele, todo tomado banho, arrumado, a esposa, os filhos, tudinho, morava num sítio, longe, trouxe os filhos, trouxe a esposa, e sentou no dia assim, deu tchau para mim assim, e eu me virei de costas, fui chorar, Senhor me perdoa, porque eu sei do teu poder, e não creio. Ele estava lá. E o que me deixou assim, mais feliz, que até hoje eu vou carregar por causa da vida, ele disse assim, o pastor fez o apelo, ele fez, eu já aceitei Jesus, mas a minha família vai aceitar todinha. Vem mulher, vem filho, família toda na frente, aceitou Jesus. Eu fui aceitado, não, chorar de novo, Senhor, obrigado, Senhor. Era aquele bêbado que estava pendurado no pneu que eu não queria falar, porque eu sempre vai me ligar. Então, muitas vezes, a gente pode até pensar
que o esforço é nosso. Mas quem convence o homem da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Para terminar, esse bêbado, que eu não posso dizer o nome dele porque eu tenho que ler o nome dele, mas ele está lá. Porque eu perguntei sobre a família e o pastor que estava lá antes do missionário que está agora disse assim: é o que chega primeiro e o que vai por último. Abre a igreja, me ajuda, é o que mais, a família dele toda. E interessante que ele disse assim: o irmão não sabia, mas quando o irmão estava me evangelizando na praça, minha família em casa, alguém foi levar uma cesta básica lá, que era outro grupo da igreja que estava distribuindo cesta básica, foi na casa dele e falou de Jesus para a família dele. Então, quando a palavra de Deus diz: eu creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, essa palavra é viva e eficaz, ela é a verdade. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela é rápida para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós não vamos entender, nós só vamos ver a glória de Deus na vida de cada um, de todo aquele que crê. É a glória de Deus que a gente vê. Então hoje nós somos chamados como família, para lembrar do nosso filho quando se ajoelhar, para lembrar da nossa esposa, para tratar a nossa esposa com dignidade, para tratar o marido com amor, para que os filhos vejam esse amor e cresçam conhecendo que esse amor é o amor de Deus na vida da família. Que Deus nos abençoe, que Deus renove as nossas forças a cada manhã, e que esta graça seja distribuída a todas as famílias da ilha de Santana. Amém? Amém. Amém, meu querido Vladimir. Que Deus continue enchendo poderosamente a vida de Vladimir, porque no meio da família a gente precisa fazer uma reflexão de tudo isso, né? Quando Paulo e Silas cantaram, impressionou a vida daquele carcereiro. O que mais me impressiona aqui nessa vida aqui é que quando Paulo pregou para ele, Paulo e Silas pregou a palavra de Deus ao coração dele, diz o texto que ele pegou Paulo e Silas e levou ele para casa. Olha, o texto diz que ele levou Paulo e Silas. Mas quer que eu diga a vocês o que ele levou? Ele levou a palavra. Ele levou para a casa dele o que ele ouviu. Ele levou para a casa dele o que transformou a vida dele. Foi isso que ele levou. Por isso que quando Paulo e Silas chegou lá e começou a pregar, toda a família se entregou. Como mês da família, como um momento único que temos, mês de maio é o mês da família, o mês que comemoramos família. Sabemos que a família se estende durante todo o ano. Nós temos um mês que comemoramos, que é o mês de maio. Olha, o que eu peço que você nessa noite decida, faça a sua decisão no coração. Sabe o que é? Não é vir aqui para frente, não. Decida hoje a mesma coisa que o carcereiro decidiu: levar para casa o que ouviu. Palavra. Faça isso. Isso transforma a vida. Isso faz as pessoas nascerem de novo. Isso tira as pessoas do anonimato para que todos possam vê-los. A família do carcereiro não era nem para ser vista, mas quando ele recebeu aquela palavra, ele disse: é isso que eu vou levar para casa. Olha, Vladimir, a gente leva tanta coisa para casa, a gente vai trabalhar, leva coisas negativas para a nossa casa, tanto problema.
A gente vem para a igreja, e quando volta para casa, leva problemas para casa. Mas nessa noite ouvimos uma palavra fundamental para mudar a vida, completamente a vida da nossa família. É levar um carcereiro de bom. Palavra de Deus. Se nessa noite Deus tocou no teu coração, se realmente Ele falou a tua alma, você vai ficar em pé onde você está. Nós iremos orar por você, iremos pedir ao Senhor para que você leve essa palavra que você acabou de ouvir para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho. Levante onde você está. Se você foi movido por ouvir essa palavra, você vai dizer no seu coração: é isso que eu tenho que levar para a minha casa. Eu não tenho que levar a gravata do pastor da troncha. Eu não tenho que levar nada do que a visão humana alcança. Eu quero levar para a minha casa o que o Espírito de Deus falou da minha vida nessa noite. Fique em pé aí onde você está. Eu já estou em pé. Eu vou levar o que eu ouvi aqui hoje para Michele, para Isabela e para toda a minha família. Porque o que eu preciso levar é a palavra de Deus. Porque ela é que transforma e ela é que dá vida. Amém? Vamos orar, fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, não são as coisas que transformam a nossa vida, não são as pessoas que fazem com que as nossas vidas se tornem diferentes, mas sim a tua palavra. Foi justamente isso que o carcereiro ouviu da boca de Paulo e de Silas, a pregação do Evangelho, as boas novas que traz vida eterna. Então nessa noite, Deus, estamos de pé, porque o que queremos levar para nossas casas é a tua palavra, a palavra que transforma, a palavra que perdoa, a palavra, ó Deus, que nos dá, ó Deus, a condição de nascer de novo, de ser nova criatura. Faz com que em teu nome, Deus, esta palavra que transforma a vida, transforme as nossas famílias, que traga vida e abundância para a nossa vida, Pai, dentro da nossa casa. Como mês de família, Deus, que esta palavra transforme todos os nossos familiares, que ela toque como tocou na vida do carcereiro e de todos os seus filhos, de sua esposa. Faz com que as famílias se ajoelhem diante do teu altar, mediante a tua palavra. Porque é ela que transforma, Pai. É ela que traz vida. É ela que nos dá a condição de chegar mais próximo do Senhor. Então, Deus, nesta noite, iremos levar conosco a tua palavra. E que ela transforme e salve a vida do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, Deus, de todos os nossos familiares. Porque vemos na tua palavra que a tua palavra pregada, ela é vida e vida em abundância. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, que falou aos nossos corações, possa falar a todos que estão em nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar de volta. Nós iremos encerrar um louvor com o grupo, sabendo que dia 17, você casal, você tem seu casal, convida teu esposo e vem compartilhar conosco aqui de um jantar. Agora vem jantar conosco. Pastor, quanto é para jantar? Olha, tem jantar de gala que custa uma fortuna. Só que o da gente vai ser de gala, mas vai custar uma coisa barata, R$50. Você vai sentar, vai comer quantos crepes quiser. O cara vai fazendo e você comendo. Obrigado, meu querido. Tem aqui um cartaz, ó. Dia 17,
Convida teu esposo, convida tua esposa. Pastor, eu posso fazer meu filho? Bom, peraí. Só se o seu filho estiver com a namorada, aí vem com o casal. Tá certo? É um jantar para os casais, tá certo? Essa é a hora de você convidar seu esposo. Dizer, vamos lá, vamos jantar. Vai ter alguém que vai nos servir. E vai ser aqui na igreja. Dia 17, às 7 horas da noite, R$50. Olha, por pessoa. Quem gosta de comer, pode vir, viu? Porque vai encher a tampa dos R$50. Vai encher mesmo. Então vem. Se você gosta de rodízio, vem. Não fique em casa. Já tem uma programação para você e sua namorada, para você e seu esposo, para você e sua esposa. Pastor, posso convidar outros casais? Venha, convide. É a forma de fazer com que nós possamos estar mais próximos do nosso cônjuge. Amém? Então, depois do louvor, com uma oração silenciosa, a gente vai se despedindo desse momento. Só desse momento. Amém? Eu sou participar da sua obra, vou cantar. Eu sou pastor, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz
abençoe.